É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Depois de uma maratona de debates, que ou são demasiado curtos ou estão concentrados nos efeitos que o confronto tem no grande público, o Perguntar Não Ofende propõe duas conversas com mais tempo sobre os programas dos dois principais partidos. PS e a coligação liderada pelo PSD podem ter de se entender com outros, que seguramente darão os seus contributos ou obrigarão a cedências. Mas, ao que tudo indica, é um destes dois programas que corresponderá à coluna vertebral do novo governo. Isto, se o cumprirem, claro. Mas isso é outra conversa. Para esta conversa convidei os responsáveis pelos programas do PS e da AD, António Leitão Amaro, nesta entrevista, e Alexandre Leitão, na outra. À semelhança do que fiz na disputa interna do Partido Socialista, as duas vão para o ar em simultâneo para facilitar a comparação. As duas entrevistas foram gravadas antes do debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Porque as entrevistas programáticas não são uma prova oral para testar a capacidade de memória dos entrevistados, as áreas de que trataremos foram combinadas previamente. Cada partido escolheu 4, porque para além da proposta interessa discutirmos as áreas a que dão prioridade. Eu escolhi outras 3 que considero serem fundamentais para além das que foram escolhidas. Assim, nesta entrevista, falaremos de justiça, saúde, educação, habitação, ambiente, economia e finanças públicas e política fiscal. Com uma dúvida geral que provavelmente terá uma resposta dupla. Este é um programa de continuidade ou de ruptura. Para a próxima hora e meia de conversa, tenho comigo Alexandre Leitão, coordenador do programa eleitoral do Partido Socialista. Foi secretária de Estado adjunta da Educação e ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública. Militante da JS e do PS desde jovem, é deputada e cabeça de lista por Santarém. É jurista e professora na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Alexandre Leitão, por ter aceitado este meu convite. Começo com uma pergunta geral e depois vamos ao pormenor. Pedro Nuno Santos e a própria Alexandre Leitão passaram os últimos meses a defender um caminho diferente do seguido pelo governo de António Costa. Tirando um ou outro caso, como o da política industrial, a ideia que fica deste programa é mais de continuidade com ligeiros acertos que a tal visão anunciada. Falhou a ideia de ruptura? Bom dia, Daniel, bom dia. Obrigada pelo convite. Não, eu acho que não falhou a ideia de ruptura. Eu acho que, e também acho que não é exatamente como o Daniel disse, ou seja, eu acho que este programa é claramente o programa do mesmo partido que está no governo, e isso é simultaneamente uma enorme vantagem, mas também naturalmente um fator de alguma pressão, no sentido em que é preciso dar essa continuidade, mas tem vários aspectos de visão estratégica bastante diferentes. E o Daniel já disse um deles, a política económica, industrial, mas não só, e há aspectos muito relevantes que podem parecer pontuais, mas que a meu ver não são, e que demonstram essa diferença. E essa diferença tem a ver, por um lado, com a parte da economia, eu acho que lá vamos e, portanto, falaremos essa visão de que a economia tem que ser alavancada também pelo Estado e que o Estado, ao intervir de forma ativa na economia, sem que isso tenha nada de stalinista já agora, mas acho que chegaremos um bocadinho mais à frente quando detalharmos essa parte. É no fim da nossa entrevista. Exatamente, mas dizia eu que tem essa visão da economia, a ideia de que a economia tem que ser também alavancada pelo Estado, pelas empresas públicas, e que é preciso que ela tenha uma função transformadora para criar riqueza. Essa é uma visão nova, mas também depois há alguns aspectos que, repito, até são setoriais, mas que são aspectos de mudança, e eu salientaria 2. O primeiro tem a ver com a visão para a administração pública, a visão para os trabalhadores da administração pública.
E os trabalhadores da administração pública têm neste programa uma valorização sistemática. Não só na recuperação de tempo de serviço dos professores, mas também, se repararem, muitas áreas que têm, sobretudo do pilar que tem a ver com o Estado Social e com os serviços públicos, em todas elas a valorização dos trabalhadores. Porque assuem que houve uma degradação das condições, que o Estado se tornou menos atrativo. É uma evidência, não estou a culpar nada anterior, mas é uma evidência que o Estado tem se tornado menos atrativo. O Estado, enquanto empregador tem-se tornado menos atrativo para os professores, para os médicos, para vários profissionais de saúde e não só os médicos, para jovens de várias áreas, e portanto é preciso tornar o Estado mais atrativo por uma razão. É que se não houver trabalhadores para a administração pública, são os próprios, é que não é só a bem dos trabalhadores, mas sim a bem desses serviços públicos, porque sem trabalhadores valorizados e motivados não temos esses serviços públicos. E qual é o segundo ponto? E depois, portanto, a economia, este que está relacionado, e depois há uma valorização do papel do Estado no Estado Social, que enfim, que não é uma ruptura, é verdade, porque já era essa a matriz, ou é essa a matriz do Partido Socialista desde sempre, mas que, tendo em conta a pressão que hoje há no contexto para, face a algumas situações difíceis de resolver nos serviços públicos, privatizá-los, eu acho que é um ponto fortíssimo do programa. Vamos começar por uma coisa que está na ordem do dia, como se costuma dizer. Curiosamente, tem-se falado de tudo nesta campanha, menos do que nos trouxe aqui. O Governo da República e o Governo da Madeira demitiram-se na sequência de intervenções do Ministério Público, associando os seus líderes a casos de corrupção, e nem num caso nem no outro há indícios de corrupção, de acordo com dois juízes distintos. Até 2 ex-procuradores-gerais da República vieram alertar para os excessos. Mas olho para o que se diz sobre a justiça no programa do PS e parece muito semelhante aos anteriores. Está tudo, usando uma expressão de Pedro Nuno Santos, está tudo a correr bem na justiça para a justiça ter um papel tão pouco importante neste programa? Não está tudo a correr bem, e eu já o disse algumas vezes. Ou seja, nós temos hoje, ao nível da justiça, a meu ver, 3 problemas principais. Um problema de celeridade, e até um problema de celeridade e de eficiência, que se revela de maneiras diferentes em diferentes áreas em diferentes jurisdições. Temos um problema de acesso, do qual se fala pouco, mas quando às vezes fala na justiça para ricos e na justiça para pobres, estamos a falar de um problema de acesso, e temos, a meu ver, um problema de transparência e de publicidade. E eu acho que o programa tem medidas e vai ao encontro dos 3 problemas, com graus de profundidade diferentes, admito. Quanto ao primeiro, e eu sei que não era, mas eu vou dar o contexto. Quanto ao primeiro, temos aqui um conjunto de medidas que não sei se justifica detalhar, mas um conjunto de medidas que tem a ver com a análise das fases do processo, e a reduzir fases processuais que, olhando para elas, nós concluamos que sejam ou fatores de atraso, de demora, ou que sejam desnecessários eventualmente, e eliminar essas fases, ou através de meios designadamente digitais, torná-las mais céleres. Esta é uma linha e é transversal às várias áreas. E depois há 2 áreas que têm problemas, a meu ver, específicos: a justiça penal e a justiça administrativa. Na justiça administrativa, começando por esta, que é um problema grande, porque ainda por cima, como é a justiça onde os particulares, normalmente os particulares autores e o Estado réu, é uma justiça cuja morosidade dá a sensação de impunidade do Estado. Ou seja, quando eu tenho um problema com o Estado e me demoram 15 anos a resolver o processo, dá a ideia que estão a proteger o Estado. Não é essa a razão, obviamente. A justiça administrativa é tão independente como a outra. É um problema de meios. A justiça administrativa, por razões muito técnicas, desenvolveu-se muito em termos processuais nos últimos 15 anos, e os meios não acompanharam. Então, há um problema de meios na justiça administrativa e tributária, e um problema de privatização da justiça, com as arbitragens ad hoc que nós aqui defendemos que sejam substituídas essencialmente por arbitragem institucional, que tem outros contornos muito diferentes. Isto é um aspecto importante. Mas na justiça penal, nós, que é aquilo que estamos a falar, neste caso. Estamos a falar foi, de certa forma, como aqui chegámos, há 3 ou 4 coisas que têm que melhorar. Desde logo temos aqui uma regra sobre megaprocessos e desagregação de processos para não criar... Acabar com os megaprocessos. Acabar, ou o mais possível que eles tenham, que sempre que seja possível partir
parti-los para que sejam mais céleres. Há aspectos do funcionamento do inquérito que têm que ser melhorados. Enfim, não está aqui porque é uma questão específica, as medidas são mais genéricas, mas, por exemplo, a questão da detenção, isto é uma posição minha, a questão da detenção, o prazo de detenção 48 horas, do primeiro interrogatório de arguido detido deve, obviamente, ser cumprido, clarificado. E depois há uma medida que nós temos. Permitiu fitar 20 dias e mais 20 dias permitiva. Como está a lei, podiam lá estar o tempo. Mas são todo clarificações, preciso. ou seja, a lei, a meu ver, são clarificações que é preciso fazer. Agora, há uma medida que temos nessa matéria e que já deu alguma controvérsia, e por isso mesmo eu gostava de me referir, que é uma medida que temos aqui, uma nota que temos aqui, e que fala em clarificar as formas de coordenação e os poderes hierárquicos da Procuradoria-Geral da República no âmbito dos inquéritos, garantindo uniformização de procedimentos, celeridade de investigação criminal, satisfação dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos e o efetivo exercício dos poderes hierárquicos, quando necessário e sem prejuízo da responsabilidade individual de cada magistrado. Então deixe-me pegar por aí. Fala-se muito da morosidade da Justiça, mas em relação ao Ministério Público concentram-se na uniformização de processos, não referindo a morosidade nas investigações que caem em debate público. E nós agora estamos a falar mais das coisas que têm impacto político, o que não é um pormenor, porque, como se viu, não é? Temos processos de 8 ou 10 anos na comunicação social, muitos deles reavivados nas vésperas das eleições, como tem sido costume, sem constituição de arguidos ou sem que os visados possam ser ouvidos e defender a sua imagem. Depois de ter falhado uma tentativa de acordo com o único político que denunciou esta situação, que foi Rui Rio, o único líder partidário, o PS continua a ignorar o elefante da sala, ou seja, perderam ou não perderam uma oportunidade quando o PS teve como interlocutor alguém que queria debater esse assunto. Não interessa agora se as propostas eram corretas ou incorretas, havia disponibilidade para isso. Com esta, e vinculando-me apenas a mim própria, a entrevista que eu estou a fazer, exato, não é? vinculando-me Apesar apenas, de ser coordenadora, exato, é assim, não é um coletivo. E porque isso até porque isso, o que vincula não é, isso não está desses termos no programa, e sem prejuízo, como disse o Daniel, daquilo que em concreto era proposto designadamente para o Rui Rio, que era a quem se referia. Eu acho que que a Justiça exige talvez a única coisa que exige verdadeiramente um entendimento entre os dois maiores partidos, e acho que esse entendimento poderia e deveria ter havido nessa altura. Não estou a dizer com isto que concordo com algumas medidas que o Rui Rio adiantou para fazer esse acordo, e por isso daí o problema. Agora, pensar a justiça desse modo, eu acho que isso devia ter sido feito. Queria dizer, contudo, quanto a esta medida da hierarquia, que o que está aqui em causa é tão simplesmente o seguinte, e para não haver confusões. Hierarquia dentro do Ministério Público. Para não haver confusões. O Ministério Público, na Constituição, é um corpo autónomo e não independente. Independentes são os magistrados, são os juízes, e organizado hierarquicamente. É mesmo esta a expressão da Constituição. Portanto, não estamos aqui a dizer isso é para pôr debaixo da alçada do governo, não é nada disso. É organizado hierarquicamente. E quem é o topo da hierarquia é a Procuradoria-Geral da República e o Procurador ou a Procuradora-Geral da República. Acho que tem que dar explicações. Nós estamos a gravar isto sexta-feira de manhã. Provavelmente quando for para o ar já aconteceu muita coisa sobre este tema. Eu acho que o Ministério... sobre o que aconteceu. Eu acho que a Procuradoria-Geral da República não pode deixar de ser sensível ao alarme social, ao contexto político que é gerado pelas suas atitudes. Até pode ser que esta decisão de soltar e de não aplicar medidas de coação venha a ser revista. Isso faz parte do funcionamento dos tribunais. Agora, independentemente disso, há um alarme social no sentido das pessoas ficarem a desconfiar de tudo isto, que justifica, naturalmente, a meu ver, alguma intervenção da Procuradoria. Queremos apenas clarificar, deixar claro. Porque hoje, eu vou terminar com isto, porque hoje isso não é claro. E porquê que não é claro? Porque há uma lei, há um novo estatuto, não é novo, é de 2020, do Ministério Público, que alterou lá alguns aspectos muito técnicos, não interessa, que quando foram dadas diretrizes por esta Procuradora, o Sindicato do Ministério Público entendeu que eram ilegais à luz desse novo estatuto, e neste momento isso está tudo no Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, é mesmo preciso clarificar. Quando falamos de clarificar, é mesmo clarificar. É mesmo preciso clarificar. Um dos temas que tem sido levantado é o número excessivo de recursos, não apenas do abuso de garantias processuais, mas até do próprio Ministério Público também, ou a limitação do efeito suspensivo nos recursos penais. O programa do PS parece omisso em relação a esses pontos. Porquê?
Nós também vamos falar de coisas que estão no programa. Não vamos falar só de coisas que não estão no programa. Bem. Embora eu perceba que o que não está seja também igualmente conta, relevante. Também claro. Conta. É assim, eu não sou a favor de que a celeridade seja obtida à custa de redução de direitos processuais de nenhuma das partes. Aliás, como o secretário-geral do meu partido outro dia bem referiu no debate com o André Ventura que acha que não deve haver recursos, ele próprio já recorreu quando foi condenado e, portanto, é um direito. Portanto, eu não acho que a celeridade se possa obter à custa dos direitos, muito menos em matéria penal. Quando o que está a ser julgado, tem que se garantir a resposta aos próprios recursos, no uso desses direitos. Há uma coisa, já agora, que pode melhorar a celeridade em todas as matérias e que passa muito despercebido, que é muito técnico. Há aqui uma medida que é, na parte do acesso, que é criar o recurso de amparo, que é um direito de queixa direta para o Tribunal Constitucional, e reformar a parte da fiscalização concreta da constitucionalidade. Isto é muito técnico. O grande problema da justiça é que depois, como entramos em muito técnico, as pessoas perdem a atenção, mas isto é relevante, por isso é que eu estou a chamar a atenção. É porque hoje muitos desses atrasos em fases, em grandes processos, é porque há muitos recursos para o Tribunal Constitucional. Sobretudo, enfim, como se diz, as pessoas têm advogados importantes, muitas vezes incluem uma questão de constitucionalidade para poder ir até ao Tribunal Constitucional. Ganhar tempo. Se nós tivermos um recurso de amparo direto, que implica, quer dizer que quando há uma violação de um direito fundamental, o particular pode recorrer diretamente ao Tribunal Constitucional. É o que existe em Espanha, é o que existe sobretudo na Alemanha. Mas isso implica uma reformulação sem ter passado por toda a escadinha. Exatamente. Isso implica uma reformulação profunda da fiscalização concreta. Significa que o Tribunal Constitucional não é propriamente um tribunal de recurso, não é? Deixa de ser um tribunal em que perante o qual só tem legitimidade a alguns titulares específicos, como o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Procurador-Geral da República, etc. E os cidadãos, em certas situações muito definidas, passam a ter acesso ao Tribunal Constitucional. Para não inundar o Tribunal Constitucional, isto implica uma reformulação grande da fiscalização concreta, que é hoje um dos problemas da morosidade da justiça. Vamos agora entrar para outro tema, para a saúde, que tem sido uma área debaixo de fogo. Para estancar a transferência de profissionais, vou começar pelo assunto mais picante, não é? Que tem sido mais assunto. Para estancar a transferência de profissionais do Serviço Nacional de Saúde para o privado, em algumas especialidades, o programa defende a avaliação de um modelo que os médicos internos têm de fazer um número mínimo de anos no SNS. Mas fica a sensação, com as intervenções do Secretário-Geral, que se arrependeram ao fim de poucas horas desta polémica. Porquê? Vão recuar em todas as vossas propostas sempre que aparecerem críticas mais difíceis? Não, eu acho é que a proposta foi tão empolada e mal... E às vezes propositadamente mal entendida, que obrigou a uma clarificação que posso admitir que tenha cheirado a recuo, mas que não é mais do que uma clarificação. Ou seja, isto teve uma reação muito grande, em grande parte da parte de uns corporativa, da parte de outros política. Ora, vamos aqui, apanhámos aqui uma coisa que as pessoas não concordam. Eu não estou convencida que a maior parte das pessoas não concordem, mas isso não é o importante aqui. E portanto, eu acho é que a forma como foi apresentada e foi criticada a medida obrigou-nos a clarificar o que cá temos. O que cá temos é mesmo isto: é avaliar se este modelo pode vir a ser necessário e se é correto. Eu nunca percebi muito bem a ideia de pôr num programa que se vai avaliar coisas. Não faz sentido avaliar primeiro e pôr no programa depois. A defesa que o que eu vou dizer a seguir é a fraca defesa, mas eu vou fazê-la apesar de tudo, que é: todos os programas têm, que vale pouco, não é? Que é aquela coisa que as pessoas dizem, todos fazem. Não, todos os programas têm e têm um sentido, que é o sentido de dizer assim: esta situação merece estudo, ou pode vir a merecer estudo, e tem uma outra coisa ainda, que é dizer que os termos em que isso vai acontecer ainda não são neste momento claros para quem escreve. Então, e este é o ponto fundamental. Então Deixa-me dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a forma como isto seria implementado era dizer assim: quem faz a especialidade pode, por exemplo, aceitar determinados incentivos se em contrapartida... Ou pode aceitar, não, pode ter determinados incentivos, se em contrapartida disser ab início que no fim da especialidade fica
2 anos mais. Por exemplo, ficar... Totalmente voluntário. Ter uma carreira. Voluntário. Por exemplo, dizer assim, ou ter mesmo incentivos financeiros, ou o que for, dizer assim, ok, eu à partida aceito que depois da especialidade fique 2 ou 3 anos e logo a partir disso dá-lhe nesses 5 anos nesses 5, os 2 de internato ou o que for, de internato não, de especialidade. Repare que isto não é no fim da licenciatura, isto é no fim da especialidade. Agora, não é isso que aqui está. O que aqui está é avaliar, e toda a gente saltou para uma ideia de imposição obrigatória, stalinista, soviética, porque isso também, já agora, um parênteses, não sei se vamos discutir coisas, eu sei que estou aqui para discutir parte técnica, mas num parênteses aqui um bocadinho mais político, isso foi também a conversa que se está a fazer para condicionar o Partido Socialista e para condicionar o secretário-geral do Partido Socialista. É atirar logo com o gonçalvismo, com o stalinismo e com o sovietismo. A minha pergunta é se o secretário-geral do Partido Socialista é sensível a essa pressão, porque fiquei com a sensação que é pelo recuo que deu. Agora vamos à substância. Isso terá que lhe perguntar a ele. Mas quanto aqui à substância disto, o que eu digo é: nós hoje temos dificuldade de atração, de retenção no Serviço Nacional de Saúde. Nós temos, e claro que a primeira solução é valorizar, é pagar mais, é dar melhores condições. Isso está aí em vários pontos do programa, damos isso de barato. O internato custa, ou seja, a fase de especialização custa dinheiro ao SNS ou não? Naturalmente, e as pessoas também trabalham nele, não é? Tem as duas dimensões. Sim. Mas no fundo, naturalmente, sendo algo que vamos ver, é algo que é uma formação pós-licenciatura, que é feita no Serviço Nacional de Saúde, que é obviamente cara e sobretudo que está associada a uma determinada função fundamental para o serviço público, que também é ele fundamental, e portanto faria sentido, ou poderá fazer sentido, ou poderá vir a ser necessário avaliar em que termos é que podemos também associar a isto uma manutenção a posteriori. Eu dou um exemplo, só para as pessoas, porque eu acho que isto tem sido... Nós hoje já temos, quer no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, quer no Código do Trabalho, uma coisa que se chama acordo de permanência. O acordo de permanência é um acordo que a pessoa está no contrato de trabalho, em que a pessoa diz, ok, eu aceito, o serviço X, isto acontece em muitos serviços, o serviço X paga-me esta pós-graduação que é muito cara e eu durante 2 ou 3 anos faço um pacto de permanência, ou seja, eu não saio do serviço nos próximos 2 ou 3 anos para que aplique neste serviço aquilo que o serviço me pagou para eu ir fazer. Isto já existe, está no Código do Trabalho. É voluntário, eu digo assim, eu não quero fazer a pós-graduação porque depois não quero garantir que tenho que cá ficar. Portanto, os termos em que isto é definido estão muito amplos e pode ser, obviamente, e é essa a ideia, ser feito com um acordo. Uns aceitam outros. Eu dou outro exemplo. A dedicação plena também depende da aceitação. Como a exclusividade que está no programa de outros partidos exige aceitação. O problema é que isso não está no programa com essa clareza. Mas também não está de outra maneira e tem sido entendido quase propositadamente, para não dizer propositadamente, desta forma por uma questão, mas digo já, por uma questão preventiva. Deixem-nos atacar esta medida em força, que é para depois ela nunca mais poder ser implementada. O Governo chegou a um acordo com o sindicato, dizendo que propõe um aumento de 43% para os médicos em dedicação plena e 60% para 2.000 médicos que transitam para as unidades de saúde familiar modelo B. Mas há sindicatos que se recusam a assinar. Se estes aumentos são insuficientes, estão a falar de quê quando falam de revisão das carreiras, de valorização salarial? Bom, estamos a falar desde logo de uma revisão. Bom, estamos a falar daquilo que vier a ser concretizado nessa negociação, não é? Pronto, portanto, estamos sempre que falamos de aspectos negociais... Mas a negociação já está a acontecer e mesmo com estes números não parecem ser suficientes. Desde logo, exatamente. Por isso é que continua a haver um problema de atração e de retenção no SNS. Mas eu diria o seguinte, esses números são para quem está nesse tipo de unidades de saúde, e aquilo que nós podemos ver em negociação, trazer para cima da mesa, são essencialmente outro tipo de valorizações mais transversais, 2, outro tipo de condições de trabalho, porque há muitas coisas que não passam só pelo salário, passam por condições, passam por horários, etc, etc. Agora também é verdade uma coisa, há outros programas, estou-me a lembrar, por exemplo, o Bloco de Esquerda tem uma redução das horas de urgência, tem uma redução das horas extraordinárias. Muito bem, o problema é, e então, como é que nós respondemos a um Serviço Nacional de Saúde que tem cada vez mais pressão, por várias razões, uma das quais é o envelhecimento, para o qual, aliás, permita-me a publicidade. Nós temos várias medidas, porque o envelhecimento é um dos fatores de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, talvez o maior, não é talvez, é o maior, e portanto há também que resolver esses problemas a montante, seja ao nível... E há, como o Ministro da Saúde tem sublinhado, sendo uma afirmação bastante impopular, mas verdadeira, um excesso de utilização
das urgências em Portugal. O que significa que está a falhar, não é porque as pessoas são malucas em Portugal, quer dizer que está a falhar outra coisa agora, qualquer, não é? O que está a falhar é exatamente é a porta de entrada. Nós temos que ter outras portas de entrada no serviço. Por isso é que este programa se foca muito nas portas de entrada, nas outras portas de entrada. Digo em 30 segundos. Pequenas emergências, pequenas urgências, ou melhor, serviços simples para urgências simples abertas em alguns centros de saúde de referência. Meios complementares de diagnóstico simples, não podem ser eventualmente ressonâncias magnéticas, mas exames médicos, análises, em centros de saúde. Aliás, o PRR acho que já tem dinheiro para isto. Desejo boa sorte com os interesses privados no que toca a esse assunto. Mas já agora já ia lá. E um terceiro aspecto que é ter um alargamento dos horários. Isto fará com que as pessoas tenham outras portas. E já agora sobre o envelhecimento, eu só dizer isto, desculpe, que é a solução das pessoas nas residências para idosos poderem ter médicos que podem eles prescrever algumas coisas pelo SNS, ou haver forma de haver designadamente equipas de urgência que possam ir às residências e não tirar os idosos para uma ambulância para irem para uma urgência. Quando está a falar de residências, está a falar de lares. Lares, as ERPs, as residências para idosos. Outra coisa, sobre os privados, dizer o seguinte: uma das medidas que está aqui, lá está, olha, essa passou despercebida, é uma medida de internalização de uma série de meios. Eu tenho uma pergunta que provavelmente onde pode pôr o resto que lhe falta desse assunto, que é o que é preciso fazer para além dos salários para que o SNS seja mais atrativo para os profissionais e, segunda parte, mais competitivo em relação ao privado. Eu sei que as pessoas geralmente, eu deixo-me fazer aqui um disclaimer, as pessoas geralmente acham estranho quando se utiliza a expressão competir com o SNS, competir com o privado, que há aquela ideia do complemento. O SNS compete com o privado, quanto mais não seja, compete pelos mesmos profissionais. Desde logo. Se não for por isso, não há como ser complementar agora, em relação aos profissionais. Compete pelos mesmos profissionais, mas só ele é que os forma. Compete com os mesmos profissionais, mas só ele é que os forma. Portanto, quando um privado vem buscar um especialista acabadinho de fazer, recebe-o a custo zero, enquanto que o SNS formou. Esse é o ponto. Então o que é que faz falta fazer para além dessa primeira proposta que já aqui discutimos? Não, eu acho que tem que haver uma maior internalização de sobretudo, meios complementares de diagnóstico e terapêutica. Ou seja, nós temos que aproveitar ao máximo a capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde. E esta capacidade nem sempre é aproveitada ao máximo no Serviço Nacional de Saúde. Quando nós temos uma ressonância magnética que, seja por causa do horário do próprio técnico, seja por outras razões, está encerrada às 3 ou 4 da tarde, não, vamos pô-la a laborar até ao meio-dia, até à meia-noite, pagando o que tivermos a pagar a mais ao técnico, mas vamos aproveitar toda a capacidade instalada, porque a alternativa a isso é remeter as pessoas à sua custa ou à custa do Estado para uma solução privada. E os recursos, nós hoje temos 5 mil milhões de euros no orçamento da saúde que passam para a compra de... Sim. Para contratação com privados. O que nós queremos é reduzir essa contratação e usar os recursos no Serviço Nacional de Saúde. Então vamos exatamente à reorganização do sistema. Já falou aí de algumas coisas. Como destacam no programa, o SNS consome mais de 5.600 milhões de euros do que em 2015. Teve um aumento corresponde a um aumento de quase 50% e tem mais 25 profissionais do que há 9 anos. No entanto, mesmo com estes números recordes, mesmo com números recordes de consultas e cirurgias, que ainda hoje, dia 16, foram notícia aqui no Expresso, por haver mais, o sistema parece estar à beira do colapso. Se quiser utilizar um termo menos forte, mas quero. Sim, mas está numa situação. Há pelo menos uma percepção sobre isso e a percepção já é grave. Eu acho que é um pouco mais do que percepção em várias, numas coisas sim, noutras não, certo. Mas é um pouco mais do que percepção e depois é diferenciado no país e nos serviços de que estamos a falar. Vamos continuar a ter mais dinheiro à espera que melhore ou é preciso uma reorganização do sistema? Começou uma. Que está começou há um ano, não é? Há menos de um ano, na realidade. Há menos de um ano. Se quiser explicá-la, porque muitas pessoas não sabem que reorganização é essa, e sobretudo se há um plano B. Muito bem. Ora bem,
Há maior financiamento nos últimos anos do governo do Partido Socialista foram de aumento bastante significativo do financiamento do SNS, mas isso não quer dizer ainda que não haja ainda um financiamento abaixo da média da União Europeia e da média da OCDE. Ponto 1. Portanto, eu acho que quando se diz que o problema não é dinheiro, não é bem verdade. Também é dinheiro. Agora, também concordo que não é só dinheiro. Não sei se é essencialmente ou não, mas não é só dinheiro. Portanto, há um problema organizativo. E esta reforma que está em curso há pouco tempo e que por isso é que nós entendemos aquilo que eu chamei este novo ciclo do Partido Socialista, entendeu que não devia pôr em causa essa reforma, porque não podemos andar sempre a voltar para trás, a voltar para trás, a voltar para trás. Portanto, nós temos que ver que é implementar, que é monitorizar, que é avaliar e depois sim fazer um juízo se é para voltar para trás ou não. E a linha de força desta reforma é garantir uma maior gestão em rede dos vários serviços que existem, sejam eles hospitalares, sejam eles cuidados de saúde primário. Quando nós integramos vários centros de saúde, cuidados de saúde primários, no âmbito de uma administração hospitalar, o que também é um grande desafio para a própria administração hospitalar, que muitas vezes está focada apenas na parte hospitalar, até porque nós temos um SNS hospitalocêntrico, não é? Pronto. Mas, é um dos grandes problemas do nosso SNS. Mas quando fazemos isso em rede, o que é que isso nos vai permitir? Vai permitir que se diga assim, bom, então, vamos criar em centros de saúde de referência esta e esta pequena urgência e estas não virão para o hospital. E se chegarem ao hospital serão enviados para ali, ou não chegarão ao hospital sem passar por aqui. É o que já se tenta fazer com o SNS 24, mas não chega, porque as pessoas pelo telefone não resolvem, não se sentem que resolvem os seus problemas. E, portanto, esta gestão em rede eu acho que é o caminho certo, com uma direção que tenha uma visão com uma direção executiva, que tenha uma visão de conjunto sobre a forma como isto é gerido. Eu acho que isto é o caminho. Depois temos que ver em concreto, repite, avaliar, etc. O que é que... agora, também há um problema de financiamento. E há um problema de financiamento, por exemplo, ao nível dos profissionais de saúde. Não só os médicos, os enfermeiros neste momento estão outra vez a entrar na carreira abaixo do que ganha um técnico superior, um técnico superior da carreira geral da administração pública, não pode ser. Temos aqui essa questão dos enfermeiros e de outros técnicos, e agora há ainda um outro aspecto, que é essa questão da externalização. Nós podemos internalizar mais meios meios de diagnóstico, mais exames dentro do SNS, por exemplo, fazendo uma coisa que se chama adicionais pagos aos próprios médicos e profissionais de saúde dentro do SNS. Portanto, é essa a visão. Agora, isto não significa, volto a dizer não, que ainda não disse, diabolizar os privados. Agora, há uma visão. O SNS é para investir, é para robustecer, é para fortalecer. E seguramente, eu sei que estou aqui para falar do meu programa, do nosso programa, e não para atacar, mas seguramente dar vouchers de consulta que depois fazem com que o doente, pura e simplesmente, com o Estado a pagar, saia do campo de visão do SNS e vá para um privado, onde há sobreconsumos, onde há sobreprescrições, não é seguramente essa a forma. O número de médicos objetores é tão elevado que há regiões do país, como os Açores, em que não há um médico disponível para realizar a interrupção voluntária da gravidez. O PS defende uma regulamentação do direito à objeção de consciência dos profissionais de saúde no seu programa. Vai apertar essas condições, avaliar como é feito em vários países as condições evocadas para profissionais. Eu recordo só, como informação, que o Tribunal Europeu, em 2 casos, recusou a objeção em caso de saúde da mulher esteja em causa, e há países que não aceitam motivos religiosos como objeção. Qual é a vossa ideia quanto a isto do programa? Bom, esta está aqui, de facto. Nós temos uma lei de interrupção voluntária de gravidez tardia, aprovada em 2007, 10 anos depois do referendo de 97, e que, ao contrário do que as pessoas se calhar pensam, é uma lei ainda restritiva. 10 semanas, que é um prazo curto, é dos mais curtos, e em que há imensas condições e que em concreto tem dificuldades de implementação. Soubemos recentemente, por várias notícias de artigos de jornal, por exemplo, nos Açores é praticamente impossível fazer uma interrupção voluntária da gravidez e, portanto, lá vamos penalizar sempre os mesmos. Quem mete-se num avião para o continente ou para outro sítio faz, quem não tem essa possibilidade sabe Deus o que faz. E, portanto, basicamente isto é fundamental, porque nós não podemos ter no papel um direito, e eu considero um direito humano, não podemos ter no papel um direito e depois não o ter. Portanto, regulamentar é mesmo isso, é dizer, não basta dizer eu não quero fazer, não basta dizer é preciso ter um esquema, ter uma solução para que essa situação de objeção de consciência seja vista com rigor, com o mesmo rigor que se exige noutras coisas a outras pessoas. Vamos e que não pode
esvaziar um direito. Vamos entrar noutra área, a educação. Aliás, uma área em que esteve, não é? Como secretário de Estado. Defendem a negociação, vamos começar com a parte mais dos profissionais, defendem a negociação com os representantes dos professores para a recuperação do tempo de serviço de forma faseada. Como é que essa recuperação pode ser feita, mas é sobretudo, porque o faseado é sempre também aqui, é o mesmo que o avaliar. É sempre aqui uma escapatória que a gente não percebe o que é que isto significa ser faseada e como é que essa recuperação pode ser feita. Eu acho que é razoável dizer que esta recuperação se faça no horizonte de uma legislatura. Naturalmente uma legislatura que não seja um miniciclo, uma legislatura normal. De 4 anos. Uma legislatura de 4 anos. É isso que eu considero normal. A recuperação total. E o faseado é porque naturalmente será demasiado pesado de uma vez. E aliás, os sindicatos, sejamos justos, sempre disseram que queriam faseado. Também é verdade que ninguém lhes propôs, portanto não sabemos o que é que eles dirão quando isso lhes for proposto, não é? Eles sempre disseram que tem ideia de quanto é que faseado. vão custar, hoje já sabem que custos é que tem. Temos uma ideia do que vai custar e uma ideia de que também face às boas condições com que chegamos que temos neste momento das finanças públicas, isso é com um faseamento, nós já temos contas de agregado das medidas. Eu posso dá-las, desta em concreto não, nós estamos a dar contas de agregado das medidas da administração pública. Que consequências é que essa abertura para a recuperação do tempo de professores pode ter nas outras profissões da administração pública que também sentiram o mesmo e qual é o potencial do impacto orçamental do conjunto? Ora bem, nós temos que analisar isso tendo em conta as características próprias de cada carreira. É uma coisa que foi criticada na vossa moção, no sentido, na moção de Pedro Nuno Santos à liderança do Partido Socialista. Temos que analisar, tendo em conta as especificidades de cada carreira e o impacto diferente que os congelamentos tiveram em cada carreira em função da forma como cada carreira se desenvolve por pontos, por tempo, etc. Portanto, haverá áreas onde o impacto não se sente todo, haverá outras onde o impacto se sente muito mitigadamente relativamente aos professores e temos essa e não tem ideia de quanto é que custa isso no total? Nós sabemos quanto é que custa. Eu vou-lhe dar um agregado, que é o valor que nós estamos a dar o valor das medidas agregadas. Das medidas de recuperação? Não, das medidas agregadas. De todas as medidas do vosso programa? Não, agregadas da seguinte forma: as medidas para a administração pública que não têm a ver só, nem especificamente com a recuperação de tempo de serviço, e as medidas e depois medidas como as SCUTs, etc., e depois medidas de fiscais, custa cerca de 4 mil milhões em 4 anos, tudo aglobado. 4 mil milhões em 4 anos, portanto, milhões. Um estudo da Universidade Nova calcula que faltem 34.500 professores em 2030. Os jovens não querem dar aulas, aliás, não é uma coisa exclusivamente portuguesa, e os cursos de formação têm imensas vagas por preencher. Como é que podemos reverter esta tendência e tornar a profissão de professor mais atraente? A mesma coisa que se propõe aos médicos, só que aqui a questão é mais complicada ainda com os médicos. Os médicos não querem ir para o SNS. As pessoas não querem ser professoras. Exato. O que torna a coisa ainda mais complicada. Bom, eu acho que nós temos uma medida que é salarial, que tem a ver com aumentar, que tem a ver, não é só, que tem a ver com o aumento dos salários à entrada. Portanto, dos 3 primeiros, não sei ainda, temos que densificar a medida, mas dos 2, 3 primeiros escalões. A carreira dos professores é uma carreira que se desenvolve de uma forma em que a progressão salarial não se faz sempre de uma forma, estou a fazer um gesto no ar que não se vê no rádio, mas que não se desenvolve de uma forma contínua, ou seja, ela tem saltos. Ali a partir de cerca do 6º escalão dá um grande salto, mas isso significa que até ao 4º ou 5º escalão ela não é tão atrativa e, portanto, uma das nossas medidas é rever os valores de entrada, mas temos noção que isso não chega. Há outros aspectos que é preciso melhorar e que têm a ver também com o tipo de vinculação que se faz e com o eterno concurso de professores que nos deixa sempre um amargo de boca quando as pessoas dizem que ficaram colocadas muito longe, etc. É preciso tentar também melhorar por aí. É preciso melhorar a formação e isso já estava a ser feito, aliás, com o ensino superior, no sentido de dar outras condições de acesso à formação específica para professor. E há um outro aspecto que normalmente as pessoas não valorizam, mas que se falar com o professor valoriza, como a escola valoriza muito, que é desburocratizar a profissão. Ou seja,
aliviar os Tirar a papelada de professores, cima dos professores. aliviar os professores dos aspectos que não são puramente docência e eletivos. Isso implica ter mais pessoas a fazer. Isto Isso vale qualquer, ter equipas de técnicas, de técnicos de apoio às escolas, por exemplo, na área jurídica, por exemplo, na área económica, Também etc. tem custos, não é? Também tem custos, são os tais que estão acoplados em toda a administração pública dentro daqueles valores que lhe dei. Não foi apenas o PISA, os últimos testes internacionais têm revelado uma tendência de queda dos resultados dos alunos portugueses, travando mais de uma década que nos trouxe para resultados acima da média europeia, acima da média da OCDE. Não vejo no programa muitas medidas para reverter esta situação, estou enganado. Está. Está. Nós temos essencialmente 3 medidas para ir ao encontro disso. Uma é fazer uma avaliação dos alunos que estavam no primeiro e segundo ciclos na altura da pandemia, para perceberem que é que isso afetou, especificamente para esses, para perceberem que é que isso afetou a sua aprendizagem e ter programas personalizados no sentido desenhados para esses alunos. Houve alunos que aprenderam a ler sem entrar numa escola no primeiro ano ou no segundo ano, e portanto essa é uma das medidas. A outra tem a ver com o reforço do apoio para os alunos estrangeiros. É evidente que o facto de nós hoje termos muitos alunos estrangeiros nas nossas escolas, às vezes até com um menor conhecimento da língua portuguesa, e que depois obviamente fazem parte desses valores, também é algo que nós temos, é um desafio para a escola pública, é um desafio que deve ser respondido com soluções específicas para eles. E depois temos aqui uma medida que precisa de ser explicada, e portanto até é uma boa ocasião para ela, para o fazer, que é uma medida no fundo de um apoio personalizado, a qual nós chamamos, entre parênteses, explicações, que no fundo parte desta ideia. Bom, quando alguém tem poder económico, quando alguém pode, quando o filho tem um problema, contrata explicações fora. Porque é que nós não temos uma solução? Não se está a falar dos planos personalizados de recuperação da aprendizagem, não é disso? Isso já existe hoje, mas nós queremos vamos personalizá-los um pouco mais no sentido de ser mesmo um apoio específico para aquelas crianças. Tudo isso custa dinheiro e está dentro dos valores, portanto, aqueles valores agregados que eu dei não são valores para a recuperação de tempo, são valores para tudo isto. Eu ia falar sobre exatamente os efeitos devastadores que a pandemia teve na aprendizagem. O programa fala de testes de diagnóstico e planos personalizados de recuperação da aprendizagem. Para os alunos da pandemia, digamos assim. Sim, nós estamos a correr atrás do prejuízo. Há uma sensação que eu tenho, e peço desculpa, no SNS e na educação, que depois da pandemia não houve uma consciência de que o plano de emergência... Houve um plano de emergência durante a pandemia e que era preciso um segundo plano de emergência a seguir à pandemia para recuperar tudo o que se perdeu, e que não houve essa consciência. Ou seja, que pensou-se que tínhamos voltado ao normal e não tínhamos voltado ao normal. Talvez. Eu não discordo dessa afirmação. Ou seja, nós durante 2 anos estivemos, até um pouco mais, 2 anos, estivemos totalmente focados numa coisa, com o bem e o mal que isso implicou, naturalmente, mais bem do que mal, é evidente, se calhar era preciso naqueles termos, mas isso e parece que durante esses 2 anos tudo ficou suspenso. Portanto, os próprios sindicatos não também há que dizê-lo, deram uma espécie de moratória, de tréguas a todos os aspectos. Não se falou de recuperação de tempo de serviço. Exceções, o país inteiro exatamente, solidarizou-se em torno de um objetivo comum superior, mas obviamente que quando isso passou, nós não estávamos onde estávamos antes. Estávamos, obviamente, pior de quando estávamos antes. Não só neste sentido, pior porque tínhamos um SNS mais que respondeu, mas que se exauriu ao responder. Tivemos uma escola pública que vai ter que responder. E aí, eu tenho que dizer isto, nós fomos o país da Europa que fechou mais tempo as escolas. E isso talvez tenha sido um pouco demais. Faço aqui uma declaração de interesse. Fiz parte de um grupo de pessoas que durante a pandemia foi a minha única intervenção contra o governo, que foi dizer... foi tempo demais as escolas fechadas. É que nós não fomos dos países que mais fechou, em geral, nem por sombras, e no entanto fomos o país que fechou mais as escolas. Nós fomos o que fechou mais em escolas. Nós fechávamos primeiro as escolas antes de tudo o resto e abríamos. E os outros faziam ao contrário, e essa era a última coisa que fechavam. E portanto isso, claro, que depois tem um impacto devastador, quer dizer, e depende muito querem dos alunos. Fazer, e o que significa que acham que ainda é possível, por isso é que eu falei de utilizar, correr atrás do prejuízo. A pandemia já acabou há algum tempo. Não se assim, isto já se está a fazer tanto quanto sei nas escolas. Aquilo que é preciso fazer é que isso efetivamente aconteça com grande intensidade, porque de facto há jovens, crianças que foram prejudicados no seu percurso escolar. Passemos provavelmente uma das maiores crises. E já agora queria só dizer uma coisa sobre a educação, sobre isso exatamente.
É preciso pacificar o setor para que todas estas medidas corram bem. E daí que a recuperação de tempo dos professores também seja fundamental. Que não foi feita pelo governo anterior. É verdade. E que teimou nela durante bastante tempo. O governo ia caindo por causa disso. Mas nessa altura em que ia caindo por causa disso, recuperou-se uma parte. Sim, também, e com condições económicas e financeiras piores do que as que houve agora. Provavelmente podiam ter feito o acordo faseado que agora se propõem a fazer e teriam pacificado e teríamos todos ficado a ganhar. António Costa primeiro e Pedro Nuno Santos, em 2019, prometeram, eu vou mudar de assunto, para a habitação, como dizia, a maior crise que neste momento, uma das maiores crises que temos no país, e não é só no país. Portanto, prometeram acabar com habitações indignas até 2024. Estamos em 2024 e a habitação, pelo contrário, a crise da habitação está em níveis que não conhecíamos há 3 décadas. O programa é mais comedido, prometendo um aumento de 2% para 5% do parque habitacional público. Mas que razão há para acreditar que depois da lentidão dos últimos 8 anos, agora é que vai ser? Bom, a habitação, eu antes de mais... queria começar por dizer o seguinte sobre a habitação. Eu já sei que já foi dito muitas vezes, mas vou dizer outra vez. Que é a habitação só muito recentemente é encarada em Portugal e até na maior parte da Europa, porque o problema é transversal a toda a Europa, não é um problema português, nunca foi encarada como um problema de serviço público, não é? A não ser a habitação social. Estava restringida. Em Portugal. Em Portugal. 20 e tal e de habitação exatamente. Pública e cooperativa. Porque há e países que não são propriamente soviéticos. Voltamos a isso. Pronto. Por acaso alguns fizeram, não quando eram soviéticos, porque nunca foram, como a Áustria, mas a Áustria começou a fazê-lo no princípio do século, Viena sobretudo, quando tinham governos bastante à esquerda. Portanto, isso não, mas até isso pesado é na altura. Bom, mas isto para dizer o quê? Para dizer que, e agora é encarado como algo em que o Estado tem que atuar, quer sob o ponto de vista da oferta, quer sob o ponto de vista da procura. E isso faz-se à cabeça através da habitação pública, que é um esforço enorme e demorado. É demorado porque é caro, mas também é demorado por outros fatores que não são apenas o preço ou a despesa. É demorado porque há montes de regras, muitas regras de contratação pública e de despesa pública que são muito pesadas de aplicar e que têm os seus tempos, e é pesado e é demorado porque demora a construir e, portanto, essa é uma via estrutural que tem que ser acelerada, que já está a ser feita. Há muita coisa em obra, há muita coisa em construção e é por isso que aumentámos para os 5%. É com o que está hoje em construção nós teremos um vislumbre de que isso seja possível. Na realidade, nós estamos a falar de 5%, tendo em conta que os 2% que temos hoje são sobretudo habitação social, não é? Significa que estamos a falar, na realidade, de uma resposta para acudir a uma crise no mercado, vou pôr a coisa de uma maneira diferente, para que o Estado, para que a habitação dependa menos das flutuações do mercado, de 3%, que é muitíssimo pouco, são os mais 2%. Aqui sim andamos a correr atrás do prejuízo no sentido de décadas em que não houve essa noção dessa intervenção do Estado dessa forma. Depois, por outro lado, há outro tipo de respostas que não só são mais rápidas, como também são relevantes. Desde logo todas aquelas que têm a ver com a disponibilização, com os incentivos à disponibilização de renda acessível, e a parte fiscal que já foi tentada não resolve. É sempre uma resolução, enfim, não resolve, ajuda, mitiga o problema, mas não resolve totalmente, e é por isso que nós temos aqui algumas medidas sobre a renda, designadamente o teto às rendas, aumento da intervenção do Porta 65. Então vou falar das rendas e pode pôr aí o Porta 65. Ao defender que a atualização das rendas leve em consideração o salário, caso a inflação fique acima dos 2%, não corremos o risco de elas aumentarem ainda mais do que o previsto em anos como o que ocorreu agora, por exemplo, onde os aumentos do salário foram superiores à inflação. Isto não pode ter um efeito absolutamente perverso, que é a inflação. A regra atual permitia aumentar menos do que a regra que o que nós queremos garantir com esta regra é que o poder de compra das pessoas não seja afetado pelo aumento da renda. Ou seja, é que a percentagem da despesa mensal de um agregado familiar que é gasta em renda não aumente ou até diminua. Se nós tivermos um aumento dos salários
que cubra o aumento da renda, mesmo que isso implique que a renda até aumente mais do que na fórmula anterior, o que nós estamos a dizer é que a percentagem do esforço que a família faz em habitação vai se reduzir, porque o salário aumenta mais do que a renda. É esta a ideia. Presidente da Associação dos senhorios lisbonenses proprietários, sim, dos proprietários, não é? Dos senhorios, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, diz que isso é como resolver tabelar preços tendo em conta o que as pessoas ganham, que isso não faz qualquer sentido. Imensos países da Europa têm estas regras, têm regras deste género, e esta solução até tem uma vantagem adicional, que é ao indexar isto aos salários, se os salários subirem, permitindo assim que as rendas também aumentem, desde que, repito, o esforço não seja, está-se também a dizer que as rendas podem aumentar e nessa medida a não fechar tanto o mercado de arrendamento. Agora não é nada, não é isso, quer dizer, hoje em dia nós estamos numa situação, eu acho que nós estamos, eu sei que volto a dizer, eu sei que é sobretudo o problema, mas eu queria só dizer esta consideração. Eu acho que está a haver neste momento um contexto propício por várias razões, em que muita gente tem responsabilidade, mas em que sistematicamente há uma corrente de pensamento, por várias pessoas, também pelos partidos da direita, mas por várias pessoas da sociedade, que é dizer isto é o Estado a meter-se, isto é o Estado a fazer. É assim, nós não somos um país com uma intervenção estadual neste nível de estatal tão grande como as pessoas pensam. E, portanto, o que nós temos aqui agora, intervir no mercado das rendas a proteger o mais fraco, é algo que eu acho que faz sentido, além da história do Estado poder também por ele próprio e adquirir ele próprio casas para pôr no mercado a renda acessível. Queria falar de mais coisas sobre o arrendamento, que eu agora vou passar para a questão da compra de casa. Queria falar do Porta 65. Sim, o Porta 65, o alargamento que nós pretendemos fazer tem exatamente a ver com o seguinte: o teto que era feito ao valor da renda vinha a verificar-se que, por exemplo, em Lisboa, onde as rendas são caras, acabávamos por não conseguir apoiar tantas pessoas porque ficava logo de fora um dos fatores, e portanto tem a ver com essa compreensão de que há de facto rendas muito caras e que tem que haver um acompanhamento disso. E depois, já agora dizer que há um conjunto de medidas ao nível, por exemplo, do alojamento local, etc., que têm que ser, que já foram tomadas e que têm que ser mantidas para garantir que a pressão não aumente tanto. Vão matar uma área que emprega muita gente e que... Não sei se não vamos matá-la, vamos regulamentá-la por forma a que o direito à habitação de todos os outros não seja posto em causa. Propõem que o Estado preste uma garantia pública ao financiamento bancário dos créditos da habitação. Isto não só não resolve o problema dos jovens, porque a entrada inicial é de 10% a 20%, como coloca o risco contratual do lado do Estado, com consequências imprevisíveis sobre a leviandade com que a banca dá crédito. Para que ir por aqui e não, por exemplo, um apoio bonificado aos jovens para pagar a entrada do banco? E eu já me excluo aqui de eu próprio ter bastantes dúvidas sobre o incentivo à compra de casa. Na minha opinião, é uma das razões porque nós chegámos a este ponto que chegámos. Mas eu vou retirar daqui, assumindo que o Estado quer fazer e que o Partido Socialista e o PSD querem insistir nesse erro de tornar o país num país de proprietários onde as pessoas não podem sair das terras onde vivem porque dependem todas, têm que pagar e são todas escravas da banca. Saltando por cima disso, porque passa a ser um tema um pouco mais estrutural, se não fazia mais sentido, apesar de tudo, o bonificado ser para a entrada ao banco e não para dizer ao banco: olha, podem dar crédito à vontade porque se isto correr mal a gente está aqui para pagar. Bom, desde logo nós temos que esta é uma medida que depois vai ter que ter condições, como taxas de esforço, etc. Portanto, o Estado pode dizer que só dá esta garantia quando a taxa de esforço, por exemplo, não exceder X. Não vá o banco dizer, a partir do momento em que o Estado garante, não me interessa qual é a taxa de esforço. Portanto, o Estado pode estabelecer essas condições. Se uma pessoa que ganha salário mínimo quer comprar uma casa de 1 milhão de euros, e se o Estado, por loucura, o banco lhe emprestar, o Estado aí tem que desenhar este programa com estes cuidados, porque não com rigor. Por outro lado, se o mercado funcionar como é expectável, esta medida tem a vantagem de, em princípio, fazer baixar os spreads. Porque, quer dizer, se há se há uma garantia que é dada também ao próprio banco, isto tem, e aí eu acho que é preciso que estejamos
com atenção a que tenha esse efeito, porque essa é a externalidade positiva em termos de mercado que esta medida deveria, se tudo funcionar como deve ser, como o mercado, como é lógico no mercado, embora o mercado às vezes também não seja lógico, isto terá esta função de reduzir do spread. É para não serem chamados soviéticos, não põem a Caixa Geral de Depósitos a cumprir uma função competitiva com os privados, porque aí ficavam demasiado parecidos com o Bloco de Esquerda. Mas temos na economia a ideia de que as empresas públicas podem ter uma função de alavancagem, portanto... Vamos passar então para o ambiente. O PS quer ponderar, isto parece uma pergunta muito específica, mas depois verá que não é. O PS quer ponderar a ligação da dessalinizadora de Sines até Odmira para dar resposta à procura para consumo agrícola e ao Algarve. Voltamos a falar de correr atrás do prejuízo. Não estão a fazer as coisas ao contrário. Não se devia apertar as regras de licenciamento agrícola, onde a agência, por exemplo, a APA, a Agência de Proteção Ambiental, só pode reprovar investimentos acima de 100 hectares, o que permite que se partam os investimentos em vários e se faça à vontade. Mas dizia eu, não devia apertar as regras de licenciamento agrícola em vez de estarmos a gastar recursos a desviar água que faz falta para regar plantações exóticas que consomem 3 a 4 vezes mais do que as tradicionais. Ou seja, esta proposta não é dizer vamos continuar a fazer tudo na mesma e desviar a água para sítios onde ela faz falta, incluindo para regar culturas que não deveriam ali existir. Ora bem, nós temos um problema, entramos aqui numa área em que eu sou menos especialista, portanto vou ter que... ou melhor, sou de todo. Eu tentei ter o cuidado, e farei o mesmo na outra entrevista... Sim. Ter o cuidado de ser mais específico nas áreas que os próprios dominam do que nas outras. Certo. Ora bem, nós temos um problema de escassez de água que é... Que resulta também das alterações climáticas e que resulta de aspectos que nós não controlamos e que, portanto, no fundo acabamos por ter que correr atrás do prejuízo neste sentido, no sentido de onde é que gastamos e de condicionar a forma como gastamos. E a dessalinização, apesar de ser ser cara, não é? É uma das soluções de futuro. Aliás, há países que já o fazem. É uma das soluções de futuro para a falta de água em geral e Portugal tem que apostar também nisso, porque é um país com falta de água. O que eu estou aqui a dizer é que é preciso mexer na procura e não na oferta. Ou seja, é preciso aumentar a oferta e diminuir a procura. E a resposta que eu dou é que não se pode diminuir, não é? As pessoas beberem menos água, claro, nem acabar com a agricultura. É se calhar mudar o tipo de agricultura que fazemos. E a resposta a isso é que mesmo que nós fizéssemos isso totalmente, e fazemos em parte, mas totalmente na agricultura, nós teríamos sempre que apostar também na dessalinização pela própria evolução. A minha pergunta é depois desviarem a dessalinização para essa água para sítios onde... Se virmos a parte da agricultura, é preciso sempre haver dessalinização atendendo às condições que o país tem e de escassez de água, mas de facto é preciso também regular os gastos. E no que toca concretamente à agricultura, nós temos aqui várias medidas que têm a ver com a escassez de recursos hídricos, especificamente ao nível da agricultura, como sejam criar um Programa Nacional de Modernização do Regadio para reduzir o desperdício de água devido à obsolescência ou degradação dos sistemas de funcionamento, promover o investimento em sistemas de irrigação de baixo consumo de água e maquinaria movida a energias renováveis, avaliar a possibilidade de conceber bacias de pequena dimensão ao longo dos pequenos cursos de água em Portugal, apoiar a criação de charcas de regadio nas bacias hidrográficas, ou seja, há aqui um conjunto de medidas que tentam mitigar o impacto que uma agricultura intensiva tem nesta matéria, mas que não tornam claramente necessária esse investimento na dessalinização. De uma forma mais sintética, defendem a implantação de um sistema de depósito e reembolso de embalagens de plástico. Vamos a um supermercado e vemos que acabou a tradicional venda de fruta e legumes, que foi substituída por embalagens de plástico por tudo. Ou seja, apesar do avanço que demos, de repente tudo é plastificado. Não era um momento de ser mais agressivo a taxar ou a proibir esses milhares de toneladas desnecessários altamente poluentes? Eu recordo que a taxa cobrada pelos sacos de plástico, uma medida de um governo de direita, reduziu a sua utilização em 95%, teve muitos protestos na altura e teve o efeito desejado. Não era melhor terem ou também têm medo
dizer que vão criar taxas e taxinhas. Bom, isso já nos dizem que criamos taxas. Porque não ter o proveito em vez de ter a fama só? Enfim, eu acho que essa já está em andamento e enfim, o que fazemos aqui para mitigar esses consumos parece-nos razoável e equilibrado, o que não quer dizer que o mundo inteiro não tenha que evoluir para formas mais agressivas, digamos assim, atendendo às alterações climáticas. Vamos entrar na economia e naquele que é o grande... a grande bandeira de Pedro Nuno Santos. A alteração de perfil de especialização da economia nacional através de uma política industrial mais seletiva nos apoios do Estado tem sido, como disse, um dos elementos fundamentais do discurso do novo secretário-geral do Partido Socialista. Essa transição para apoiar preferencialmente áreas mais inovadoras e de maior valor acrescentado não pode condenar alguns setores industriais tradicionais e altamente empregadores do nosso país? Tem havido a ideia, portanto, a ideia base, como aliás o Daniel explicou, referiu bem, é a ideia de que o Estado deve ter uma função transformadora também, a economia deve ter uma função transformadora e deve haver o Estado não deve ser agnóstico relativamente àquilo que a economia é e onde é que ela tem é possível alavancar, que setores têm uma função de alavancagem maior do que outros ao nível de aumentar o valor nas cadeias de produção, na exportação, mas não só. E tem havido muito a ideia... A ideia do Estado estratega, não é? Tem havido muito a ideia de que isso é tecnologia apenas, portanto, versus as empresas da economia real, vamos assim dizer. E eu acho que é um bocadinho essa ideia que pode subjacir à pergunta que o Daniel me faz. E não tem de ser assim, não é essa a ideia. Naturalmente que os setores tecnológicos são setores onde é mais rápido às vezes criar mais-valia, criar valor acrescentado, mas quando dizemos que é pôr, eu costumo usar esta expressão, embora eu não jogue, mas parece que jogo, de pôr as fichas onde há mais capacidade produtiva, isso não quer dizer que essas fichas sejam só no tecnológico ou na economia real. É uma área onde isso foi feito ao longo das últimas décadas, que foi a área do calçado, por exemplo, que é uma área tradicional, não é uma área tecnológica e onde teve efeitos. E por exemplo, houve investimento, claro que houve investimento do Estado, deveu-se sobretudo aos privados. Mas podemos aqui dizer de outras coisas, podemos dizer de investir ou dar mais apoios ou dar mais benefícios ou o que for a quem tenha uma forte aposta na internacionalização, a quem tenha uma forte aposta na criação da ideia de uma marca, porque, por exemplo, muitas vezes nós no calçado produzimos calçado para outras marcas, quando muito do valor acrescentado fica na marca. Para nós, uma das mais conhecidas, passa a publicidade, a Fly, diz em baixo London. London, é verdade. Está a ser portuguesa. Que significa que a marca Portugal também vale pouco, isso é uma área que se calhar mas, vale por a pena exemplo, vale a pena pôr porque, por exemplo, quando uma empresa está a trabalhar para criar uma marca, por exemplo, não tem logo proveito, se calhar precisa de ser incentivada nessa altura. Por isso é que a questão da redução transversal do IRC é uma falácia. Porque a redução transversal do IFC é quem não investe. Acaba sempre a dirigir-se ao adversário. Porque tem sido uma das coisas em que somos mais criticados, é por causa dessa coisa do IRC. A redução transversal do IRC cega não tem esse efeito nos setores mais produtivos. Há aqui outro problema que se levanta, que é a própria ideia de escolher setores levanta questões complicadas do poder político. Claro que sim. Decidir. E se fosse apenas o poder político a decidir, mas aquilo que tem sido dito é que essa decisão... A probabilidade de falhar não é baixa. Certo, mas é que essa decisão tem que ser uma decisão tomada de forma participada, com aquilo a que pomposamente agora nós chamamos os stakeholders, com a academia, os interessados, exato, com os setores de interesse, mas como interessados agora parece que pode ser, enfim, com os setores de interesse, com a academia. Eu não vou desenvolver esse, etc. não tinha aqui no meu guião. Um dos debates que estamos a ter do ponto de vista da justiça tem a ver exatamente com isso. Tem a ver com isso e tem a ver com para o bem e para o mal. Quando eu digo para o bem, porque sim, escolher investimentos é um risco que o poder político deve correr e pode pagar o preço disso. Por outro lado, sabemos como é que funcionam as coisas em Portugal e como muito rapidamente os stakeholders são na realidade interessados no pior sentido do termo e não no Muito bem, no bom. Essa é uma questão fundamental que se coloca a propósito aqui da economia como de outras coisas. Ou seja, o que nós temos hoje em dia, em alguns dos casos recentes da justiça penal, é a ideia de que tomar algumas decisões políticas se torna tão arriscado que é muito mais fácil a um governante ficar quieto. Não tem problemas.
E isso não pode ser, não é para isso que um governante existe. E tomar decisões políticas e criar condições para empresas estrangeiras se colocarem em Portugal, tudo isso tem que ser feito. Agora, tem que ser feito com condições que garantam que depois não há essas dúvidas. Quais são estas condições? São condições de transparência, como nós, por exemplo, eu há pouco, enfim, não é bem matéria de justiça, mas a regulamentação, por exemplo, dos interesses, do lobby, por exemplo, é uma das formas de garantir isso. Eu tenho bastantes dúvidas sobre o tema. Eu para fazer esta lei, ou pegada legislativa, eu para fazer esta lei... A pegada legislativa é uma coisa, outra coisa, mas aqui até outra. é mais pegada legislativa. Eu para fazer esta lei, falei com A, com B, com C, é clarinho com quem falei e acabei por adotar... Até pode ter que escrever que foi um escritório de advogados que fez a lei. Que fez ou que participou, enfim, tem que pôr o que for e dizer, e acabámos por optar por A em vez de B, por isto e isto e isto. Agora, vai ser um desafio enorme, porque não é essa a mentalidade da sociedade portuguesa e também não é propriamente a mentalidade da nossa justiça penal. O programa fala... Mas é o caminho certo. O programa fala num elemento como num alinhamento com a estratégia industrial da União Europeia. Foi ela que levou, na realidade, à nossa especialização, foi uma estratégia europeia, ao ponto de não conseguirmos produzir máscaras e ventiladores durante a pandemia, porque tudo era importado da China, que parou setores inteiros na Europa. Não estamos a replicar a ideia de especialização, não replica um erro que nos tem saído várias vezes caro. Se especialização significar a total perda de qualquer vislumbre de suficiência nos setores que não são de especialização, sim. Infelizmente é para aí que caminhamos, não é? Nós não somos autossuficientes em quase nada, até na soberania alimentar. Então, a especialização... soberania alimentar tornou-se quase um pecado. Exato, lá mais outra coisa desse género. Pronto, exatamente. Mas o ponto é, nós temos que nos especializar e majorar e dar benefícios e apoiar as áreas em que somos mais capazes de fazer, de criar mais valor. Mas isso não quer dizer que nos deixemos ficar, essa sempre foi a minha opinião, totalmente à mercê nas outras áreas que são necessárias. Aliás, na parte da União Europeia, que é a parte final do programa, nós temos ali, vale o que vale, mas aquela ideia de sermos um país propositivo na União Europeia, também ao nível, por exemplo, da reindustrialização da própria União Europeia, está lá. A política de incentivos, disto do programa, deve selecionar um número limitado de áreas estratégicas onde devem concentrar os apoios, a investigação e a produção de conhecimento. É sobretudo estas últimas partes, sobretudo a investigação e a produção de conhecimento, que me deixa um pouco nervoso. A política de investigação científica deve andar a reboque da política industrial. Vai-se desinvestir na educação, na investigação base em detrimento da aplicada, como aconteceu com esta ministra neoliberal que vocês têm neste governo na área do ensino superior. E as ciências sociais, como é que ficam aqui, se deixaram de ser uma prioridade no investimento? Crítica justa, crítica não, a chamada de atenção justa, enfim, não quanto à ministra, não me vou pronunciar, mas quanto ao programa, que é Sim. sobre isso que estou a falar, e tivemos o cuidado aqui de falar em ensino superior, ciência e tecnologia. A colocação disto na própria missão da economia pode levar a essa dúvida e é por isso importante que ela seja colocada. Mas, na verdade, quando nós falamos, por exemplo, em tentar convergir com os 3% de investimento na ciência no PIB, nós não estamos a falar em ciência tecnologia, estamos a falar em ciência, mas depois, não a partir é? do momento que eu leio isto aqui, fico a pensar, estes 3% vão, que é um discurso em voga. É um discurso totalmente em voga e eu que também sou de uma ciência dessas que são... Mas a vossa ainda dá algum dinheiro. Agora, o direito, como se vê... Eu costumo dizer que o direito já se proletarizou há muito tempo e portanto nós estamos e eu habituados até estou a falar, para quem não percebe isto, também quando estamos a falar de investigação base, há uma investigação sem a qual a investigação aplicada por simplesmente não existe, não se chega lá, claro. E que não tem e que não é que é investigação pura, não é? E que não tem reprodução óbvia, não é? Portanto, mas eu acho que nós, exatamente porque não existe uma sem a outra, é que nós estamos a falar do aumento dos tais 3% do PIB, chegar aos 3% do PIB de investimento em ciência, seja ela que tipo de ciência for, e dizer uma coisa: nós hoje já temos muitos casos, e este é que é o ponto, nós hoje já temos muitos casos dessa ciência pura,
sobretudo, eu estou-me a lembrar, por exemplo, em institutos como biologia molecular, etc. Onde nós às vezes depois não conseguimos fazer esse salto, é depois, por exemplo, para as patentes, para a forma, e é nessa ajuda que eu acho que o Estado deve investir para dar esse apoio, não para deixar a outra para trás, e nós temos o cuidado de pôr aqui também o ensino superior. Eu percebo a sua resposta, mas a verdade é que quando o candidato a primeiro-ministro Pedro Nuno Santos diz que é preciso selecionar e não dar tudo a todos e escolher, eu olho para aqui e vejo o mesmo. Portanto, não vejo. Não vou dar tudo a todos, vou escolher, e isto é um recado para os parece quase um recado para os reitores. Mas também há uma afirmação do ensino superior e da ciência como serviço público, e nessa medida tem que ser sempre universal em áreas e em pessoas. O secretário-geral do PS tem sido demolidor sobre o fracasso do Banco de Fomento e a sua incapacidade em ajudar as empresas exportadoras. Não era mais simples ser a Caixa Geral de Depósitos a assumir esse papel? É que Pedro Nuno Santos recusou essa ideia no debate com a Mariana Mortágua, mas tinha concordado com essa ideia aqui, neste podcast, estou a perguntar, não ofende, na entrevista que deu quando concorreu à liderança do Partido Socialista. O que é que mudou no espaço deste mês? Não mudou nada, e na verdade o que Pedro Nuno Santos disse no debate não é diferente do que disse aqui ao Daniel Oliveira. Aliás, no programa eleitoral nós temos um ponto em que exatamente se diz executar uma nova estratégia para as empresas públicas que possam assumir um trabalho de coordenação enquanto empresas âncoras na dinâmica da modernização e sofisticação da nossa economia. Portanto, essa ideia das empresas públicas, enfim, Caixa Geral de Depósitos ou o que seja, enquanto empresas âncoras do sistema que tenham, relativamente às quais o governo tenha uma visão estratégica, e isso foi o que ele afirmou aqui e é o que está no programa. Ele disse que não discordava quando eu disse que eu concordava. É verdade. Que eu concordava com a proposta de, por exemplo, mexer nas taxas de juro da Caixa Geral de Depósitos como uma espécie de regulador, não automático, mas um regulador do mercado. Ele disse que não discordava dessa ideia e depois criticou Mariana Mortágua por ela propor, achando que isso era uma forma de ingerência. Na verdade, ele responde a uma pergunta da pivô, da jornalista pivô do debate, em que ela lhe pergunta, no debate com a Mariana Mortágua, será possível no Conselho de Ministros dar ordens à Caixa Geral de Depósitos para diminuir os juros? É esta a pergunta que é feita pela pivô. E é esta pergunta, Pedro Nuno Santos responde, não é, porque de facto não é. Uma coisa é haver uma visão estratégica para as empresas públicas em geral, outra coisa é dar instruções sobre coisas concretas de política comercial. E aí as empresas públicas têm o direito de ter e de ver, enfim, faz parte da sua autonomia ter essa política. Aliás, como ele disse, se nós baixássemos as taxas de juros apenas daqueles que têm crédito na Caixa Geral de Depósitos, isso não resolveria o problema para todos os outros. Então não foi muito claro aqui comigo, porque aqui comigo eu fiquei com a ideia que ele concordaria com essa ideia. Tenho ideia que quando ele concorda com a ideia enquanto visão estratégica, também como o Daniel disse bem, ele adere a algo que o Daniel diz, não está propriamente a responder a uma pergunta. Aliás, creio que a questão da Caixa Geral de Depósitos é introduzida no podcast aqui a propósito de haver quem defenda isso para a Caixa Geral, mas depois acho, por exemplo, que ter uma visão estratégica para a TAP seria errado. Não, tem que haver uma visão estratégica para todas as empresas públicas no quadro desta ideia que temos para a economia, de uma economia em que elas sirvam como alavancagem. Agora, em concreto, mexer em coisas A, B ou C, dando ordens para mexer em juros ou para mexer em coisas de política comercial, isso eu acho que não deve acontecer. Portanto, admito que não tenha sido totalmente claro, mas não é contraditório nesta linha, aliás, na linha do que está no próprio programa eleitoral. E já agora, o Banco de Fomento, a substituição, a Caixa Geral de Depósitos pode cumprir algumas funções que o Banco de Fomento deveria cumprir? Seguramente o Banco de Fomento foi algo que não correu bem, não a ideia é boa, mas tal como foi implementado e tal como funcionou, não correu bem. É preciso estudar formas de, mantendo aquela função em algum tipo de estrutura, ela ser bem desempenhada. Mas não acha que a TAP, o facto de o escrutínio que existiu na TAP e os não resultados positivos que politicamente isso teve para Pedro Nuno Santos, não cortará as pernas, ou pelo menos o ímpeto de Pedro Nuno Santos ter uma maior intervenção na ideia da Caixa Geral de Depósitos ser
Nós devemos, estratégica, vamos pôr assim. não querendo falar por ele, vou dizer o seguinte: nós devemos aprender com os nossos erros e a TAP pode ter tido erros, mas a TAP em si, a estratégia não foi um erro, e a prova é que a TAP está a dar lucro, até antes do programa, do calendarizado no projeto, no programa de reestruturação. Mas estava eu a dizer, nós devemos aprender com os erros, mas não nos devemos deixar condicionar quando a estratégia é certa. A estratégia é certa, alguns erros de percurso são para corrigir, mas não são para condicionar e alterar a estratégia. Paramos agora, para terminar, vamos falar de finanças públicas e questões fiscais, de que suponho que também a Alexandra não é especialista, eu tampouco. Propõe devolver uma parte do IVA às famílias com menores rendimentos, incluindo as que não pagam IRS. Um imposto negativo, como medida de apoio social, já estava inscrito na agenda da década em 2015 e nunca avançou. E, portanto, porque é que desta vez vai funcionar? E, mais uma vez, não sei se está num bolo mais geral, quanto é que custa? Ora bem, as medidas fiscais em 4 anos custam 1,6, como se diz agora, bis? 1.600 milhões. As medidas fiscais. Sim. E, portanto, o que está aqui em causa foi... Nós hoje temos, para quem paga IRS, são cerca de, creio que 40% das pessoas não pagam, portanto, temos umas deduções específicas para despesas gerais que acho que andam à roda dos 250 euros. E o que nós verificamos é, bom, mas quem não paga IRS não tem... Um dos grandes problemas das deduções é que elas são, até um determinado ponto, regressivas. Não é? Exatamente. Portanto, não temos nada... Quem não paga IRS não beneficia disto. E, portanto, como é que quem não paga IRS, quem não faz IRS, quem não tem rendimentos para pagar IRS, como é que beneficiamos? Ok, devolvendo uma parte do IVA, pode não ser em todos os bens, está aqui aberta a porta a se definir em que bens, e em que a pessoa, pedindo fatura, naturalmente, vai, pelo menos até aquele montante, receber de volta aquilo que gastou em IVA na compra desses bens. Repito, poderão ser determinados que bens são esses, bens essenciais, isso ainda não está definido, mas é exatamente a ideia de que esse benefício não tenha uma função regressiva e, pelo contrário, seja também para aqueles que, uma vez que o IVA é um imposto igual para todos... Já não respondeu à minha pergunta. Que é? Porque é que desta vez vai acontecer? Porque 2015, agenda para a década. Passou quase mesmo uma década. Porque desta vez o Pedro Nuno Santos vai ser primeiro-ministro. A redução em 20% da tributação autónoma das viaturas das empresas, é uma questão mais específica, não acaba por estimular mais uma forma de engenharia fiscal com o pagamento em género de muitos funcionários de topo. Tirando algumas empresas de distribuição, que sim, para quem a frota de carros é uma coisa bastante importante, é mais um convite à despesa e não um investimento das empresas. Ou seja, medidas como esta não contrariam a ideia do apoio para todos de uma forma indistinta. Nós sempre dissemos, estão a tentar passar. Nós sempre dissemos que do ponto de vista da economia, da estratégia para a economia, se pretende pôr as fichas naquilo que é mais, mas tem que haver manteremos muitas medidas transversais, também de apoio, também algumas medidas transversais de apoio, e esta será uma delas. Sabe que o carro costuma ser uma forma de pagamento indireto em muitas empresas que pague menos impostos. Para quem? Para altos, sim, para altos quadros. Mas, enfim, também aqui nós poderemos ter... Estamos a pensar em empresas, em viaturas adstritas ao próprio funcionamento da empresa. Não sei muito bem, confesso, não é uma área que eu domino em grande detalhe. A ideia foi fazer algo que todas as empresas sentem, numa área que até porque o IRC também, como sabemos, o outro IRC, há também são 30%, entre 30% e 40% de empresas que pagam, portanto também muitas empresas escapam a esse imposto, e portanto foi uma forma de chegar a todas através deste tipo de imposto. A principal crítica do atual, e para terminarmos, uma coisa que não é um pormenor, a principal crítica do atual secretário-geral do PS ao governo foi o ritmo da consolidação orçamental e da redução da dívida. No entanto, a verdade é que o ritmo agora proposto, passar de 98% para 80% até 2028, é superior ao dos 3 governos de António Costa. Não era possível dar ainda mais espaço para o investimento e melhoria dos serviços públicos do que a proposta que está aqui, que não parece ser uma grande ruptura com o que está, com o que aconteceu? 2 notas, uma de natureza muito técnica que eu não sei se serei capaz de explicar exatamente, e outra que é essa de natureza geral.
O que nós pretendemos fazer neste programa foi um equilíbrio, e os equilíbrios nunca são perfeitos, tentamos que seja o mais possível, entre mais investimento e mais valorização, designadamente no quadro dos serviços públicos e dos trabalhadores da administração pública, e não por nada, não porque os trabalhadores da administração pública precisem mais do que os outros, mas porque foram aqueles que efetivamente, os números estão aí e continuam, tiveram ainda, apesar de tudo, uma perda de poder de compra de 1,6%, foi ontem, e é só por isso, não é para criar aqui cismas entre uns trabalhadores e outros, mas objetivamente os salários do privado acompanharam melhor a inflação do que os da administração pública, é por esta razão. E portanto, para dizer o quê? Para dizer que é tentar um equilíbrio que nós consideramos que é possível entre esse maior investimento em pessoas e em serviços públicos em geral, não só na parte dos recursos humanos dos serviços públicos, e uma manutenção da trajetória de redução do equilíbrio. E aquilo que é explicado, e esta é a parte técnica que eu terei dificuldade em explicar, é que uma vez descendo abaixo dos 100%, e por razões que têm a ver com a própria forma como é contabilizada o valor da dívida com as regras da União Europeia, esta redução agora tornar-se-á menos exigente para chegar a este valor, e daí conseguirmos chegar a este valor sem pôr em causa os objetivos que estão perseguidos. Olhando, por exemplo, para o déficit, também verificamos que iremos passar, em princípio, de um excedente previsto de 0,4 em 2024 para déficit zero, portanto para nem excedente nem déficit, tendo em conta a imputação das medidas que temos. E nós consideramos que estas duas binómios, esta redução da dívida, que é possível nestes termos... Não querem continuar, o objetivo não é continuar a ter excedentes. Não, o objetivo é não ter déficit, ou ter um déficit muito controlado, mas não há um objetivo, não é um objetivo ter excedente, se isso for, como até agora... E como é sempre, não é? Até agora, como é sempre, é uma questão de... Fernando Medina concorda com isso? É que ele esteve envolvido no programa. Fernando Medina esteve envolvido no programa. Quem melhor para fazer o cenário macroeconómico do que aquele que o construiu na prática enquanto membro do governo e naturalmente que o fez dentro das diretrizes que são a visão que este programa tem, e o resultado foi este. Muito obrigado, Alexandra Leitão, por esta conversa. Não é regressamos brevemente com outro convidado ou convidados, também, mas pode ouvir ao lado a entrevista com António Leitão Amaro sobre o programa da AD. Até brevemente. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.